pessoal, tudo bem? Direito com elas. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão do STJ que vedou a diferença entre paternidade socioafetiva e paternidade biológica. Por que isso acontece e será que isso é o correto? É o mais adequado? Vamos dar uma olhada nisso? Então, gente, nós tivemos uma decisão do STJ recente, onde houve a vedação da diferença entre pai biológico e pai socioafetivo. Por que isso aconteceu? Numa decisão de um processo que chegou ao STJ, depois de passar pelo segundo grau, onde, em segunda instância, ficou decidido que seria possível a paternidade socioafetiva, porém fazendo a distinção no registro e não permitindo que o pai socioafetivo tivesse os mesmos direitos sucessórios e patrimoniais que o pai biológico. Olha isso, que loucura, né, gente? Então, se você é pai, ou você não é pai. Então, queriam colocar isso, em segunda instância, tendo decidido dessa forma, né? Então, o pai biológico tinha concordado, né, com a inserção do nome do pai socioafetivo na certidão de nascimento, mas queria que fosse feita no registro a exceção de que, não, a menção de que ele seria o pai socioafetivo e que isso não geraria efeitos patrimoniais nem sucessórios. Bem, depois dessa decisão de segundo grau, a questão chegou ao STJ e o STJ sabiamente pacificou a questão de que não deve haver diferença entre pai biológico e pai socioafetivo. E por que o STJ assim entendeu? Bom, gente, quando o STF decidiu que haveria ou seria possível a multiparentalidade, ele fixou de forma que o pai afetivo fosse considerado da mesma forma que o pai biológico, ou seja, não permitindo a diferença entre ambos. Embora isso não tivesse ficado claro na decisão do STF, ou seja, não com todas as letras, ficou claro de que o pai socioafetivo seria tão pai quanto o pai biológico. Além disso, o relator desse processo, gente, vou dar uma olhada aqui com vocês, o desembargador Antônio Carlos Ferreira, ou ministro Antônio Carlos Ferreira, já que está no STJ, ele usou como base o artigo 227, parágrafo 6º da Constituição Federal, que veda a diferença entre filhos, distinção entre filhos, né? Essa distinção entre filhos, ela foi utilizada para dizer que se houvesse a distinção na certidão de nascimento do pai biológico para o pai socioafetivo, os filhos biológicos desse pai socioafetivo teriam mais direitos do que o filho afetivo. E o artigo 227 não permite essa distinção. Se não existe direitos patrimoniais para o pai socioafetivo, obviamente que isso alcança também os filhos socioafetivos. Então, no caso do falecimento desse pai socioafetivo, se fosse feita essa distinção, ele também não teria os mesmos direitos dos filhos biológicos. Então, isso não seria possível. Então, essa equivalência entre os filhos é a mesma que deve haver, obviamente, também de baixo para cima, ou seja, para os ascendentes. Então, seria o mesmo que dizer que o pai adotivo não é igual ao pai biológico. Esse filho adotivo seria diferente dos outros filhos naturais de uma pessoa. Isso não pode acontecer. Então, com base no artigo 227, parágrafo 6º da Constituição, e também no artigo 1596 do Código Civil, o ministro Antônio Carlos Ferreira disse que seria impossível essa vedação e mais, né? Sendo feita essa multiparentalidade estabelecida no caso, ou seja, com o registro na certidão de nascimento do pai socioafetivo, não poderia ser feita a referência à socioatividade, ou seja, o pai biológico e o pai afetivo estariam no mesmo pé de igualdade na certidão de nascimento e, obviamente, nessas condições, o pai socioafetivo teria todos os direitos patrimoniais e sucessórios iguais ao pai biológico, ou seja, não sendo possível a diferença entre ambos, nem na certidão de nascimento e nem nos direitos patrimoniais e sucessórios. Ou seja, gente, multiparentalidade, uma vez estabelecida, ela impede a diferença no tratamento
e nos direitos sucessórios e patrimoniais entre pai biológico e pai socioafetivo. Os dois estão no mesmo patamar. Se for estabelecida a multiparentalidade, todos os pais, independentemente da origem, seja biológica ou socioafetiva, terão os mesmos direitos e também, obviamente, os mesmos deveres. Daí, então, o STJ reformou a decisão de segundo grau, determinando que o pai socioafetivo fosse colocado como pai na certidão de nascimento, com todos os direitos do pai biológico. E com todos os direitos, quer dizer, sem a menção a nenhum tipo de origem da paternidade, e também assegurados os direitos patrimoniais e sucessórios. Legal, né, pessoal? Acho que a multiparentalidade veio para estabelecer exatamente igualdade entre pais e filhos, entre irmãos, entre a família plural, que hoje é plenamente aceita no nosso ordenamento. Legal, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando nossos vídeos, continuem acompanhando as notícias aí pelo Jeito com Elas. Agora nós também temos cursos preparatórios para a segunda fase, mentoria, no momento está sendo dada pela professora Ana Luísa Reale, sensacional. Acompanhe, então, novidades para outros cursos. Em breve, notícias de novos cursos, até talvez para esse ano, mas com certeza no início do ano que vem nós teremos várias novidades nesse campo. Legal, pessoal? Espero vocês então no próximo encontro. Um beijo e até lá!